Aqui quem está falando é o professor Paulo, professor de Física. Nós faremos uma apresentação, né, a respeito de o que ocorreu naquela primeira semana, quando a gente foi estudar sobre ondas, tal, quando vocês foram responder os questionários lá, tá? Vamos ver o que vem a seguir. Nós vamos falar um pouco sobre o primeiro questionário que vocês responderam, né? Ou seja, vocês tiveram que apenas falar o que vocês vivenciaram, né? Vocês iam consultar só seus conhecimentos prévios sobre ondas, tá? E não necessitava de conhecimentos técnicos, então era uma coisa bem básica para vocês responderem livremente e assim vai. Aqui eu vou apresentar as questões abordadas, né? Esse slide mais a outros posteriores. E aí nós analisaremos uma por uma, tá? Aí vocês verão o que algumas pessoas responderam, tal. Algumas respostas eu achei até interessante colocar aqui para a gente tirar um pouco os erros, vamos dizer, os erros mais comuns sobre o estudo de ondas, tá? Aí teremos essas três questõezinhas, né? Que estão aqui nesse slide. Vamos passando. Aqui teremos mais duas questões, tá? Para vocês terem aquela ideia, né? Para onda, né? Onda tem alguma coisa a ver com calor e o que podemos dizer em relação à interferência, né? Na televisão e no rádio. Vamos passando. Então, aí nós vamos pegar algumas afirmações, né? É a mesma coisa que a gente vai perguntar, o que pensa? O que pensa na sua cabeça? O que vem na tua cabeça quando a gente vai estudar onda tal? Logicamente que o aluno vai falar sobre praia, certo? Mar, né? Que nem essa primeira resposta aí, né? Mares, rios e lagos, etc, né? Então podemos até dizer que é algo bem comum, vocês me dizerem isso, tá? Não tem problema nenhum. Mas aí o de baixo é vamos dizer que é uma resposta bem técnica, né? Ondas são pontos de oscilação em um espaço, né? Um exemplo é quando um pulso do nosso coração acontece. No hospital vemos nas máquinas que ele sobe e diminui, pois acontece uma oscilação de tempo entre a batida do coração e o tempo que ele ficou parado. Então, o coração ele simplesmente bate, tá? Ele fica batendo, 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 batendo. Ele só vai parar, certo? A hora que, vamos dizer, ele para simplesmente e não emite mais nada, não emite nenhuma pulsação e o sangue para de correr no nosso corpo, tá? E é por isso que um monte de gente tem essa parada cardíaca, tal da parada cardíaca, tal, e vai a óbito. Então assim, cada pessoa ele tem um coração com uma certa pulsação, tá? Então, podemos dizer assim, ele fica fazendo aqueles batimentos, sabe? Entendeu? Então podemos dizer que ondas são pontos de oscilação em espaço. Olha, podemos dizer que ondas é o conjunto de oscilações que ocorrem no espaço, tá? E aquele negócio lá que a gente vê lá no hospital, lá naquela maquininha, lá onde vai medir o nosso coração, é simplesmente um medidor de osciloscópio para ver o que acontece com o órgão dentro do nosso corpo, para ver se o órgão está vivo. Caso o órgão não estiver funcionando mais,
não vai estar mais apresentando aqueles picos lá, e sim uma linha reta. Uma linha reta que vai falar, o cara foi embora, tal. Tem possibilidade de reanimar o cara? Tem a possibilidade. Então, faremos essa análise, certo? Fizemos essa análise aí. Aí, na próxima questão, dê no máximo 3 exemplos do seu cotidiano envolvendo ondas. Bom, essas três respostas foram bem interessantes. Rádio, micro-ondas e na luz. Ou seja, o rádio, micro-ondas, vamos dizer que devido à transmissão, né? No caso do rádio, a transmissão via antena, micro-ondas, transmissão de ondas para que haja o cozimento dos alimentos. E na luz, quando vai haver a propagação da mesma, por exemplo, no ambiente interno, tal. Por exemplo, uma sala iluminada. Outro exemplo é no chuveiro, né? Ondas magnéticas na resistência para aquecer a água, passam, né, ondas magnéticas para a resistência para aquecer a água no chuveiro. Outro exemplo é ligar a luz ou a TV. Nesses 3 exemplos se passam ondas elétricas. Bom, podemos dizer assim, ondas magnéticas vão lá aquecer a água do chuveiro. Na verdade, o que podemos dizer é assim, à medida que vai passando corrente na resistência, vamos dizer assim, a energia elétrica é transformada em térmica, por isso que a água do chuveiro esquenta, tá? E quando vai ligar a luz ou a TV, logicamente que vai passar ondas mesmo, tá? Como disse na luz, né? A luz vai iluminar o local escuro. E a TV, à medida que a gente vai ligando, né? Logicamente, ondas serão propagadas dentro do material para que haja a transmissão do programa, né? Programa que tá passando na televisão. E aí a terceira resposta, micro-ondas, Bluetooth, televisão. Micro-ondas já falei, né? Televisão também já. Agora, Bluetooth é o seguinte, Bluetooth é quando você vai simplesmente aproximar um aparelho do outro, tá? Para que haja uma comunicação através de ondas, tá? E um aparelho se comunica com o outro, tá? Ele vai perceber a presença, um vai perceber a presença do outro, tal, e pode até passar informações. Essa questão, aí vocês deveriam, né, assinalar quais dessas opções são adequadas para emitirmos ondas mecânicas, certo? Por exemplo, temos aqui 5 alternativas: sol, violão, corda, laser e água. Aí alguns alunos perceberam que o violão, corda e água são ideais para a gente emitir ondas mecânicas. Aí a segunda resposta foi o quê? Sol e laser. E a terceira resposta, só laser. Traduzindo, logicamente, para que emitir uma onda mecânica é preciso de um corpo, certo? É preciso de um corpo para oscilar numa onda, para propagar uma onda. Então, no caso, a gente conhece que o violão, corda e água são ideais para que haja, a emissão de ondas mecânicas. Agora, sol
Sol vai ficar um pouquinho difícil, por causa que o Sol, além de ter massa, né, obviamente, ele é um corpo, né, uma estrela, só que aí ela vai emitir luz, ela vai emitir uma onda eletromagnética, entendeu? Então, a gente não tem possibilidade de carregar o Sol para a gente. A gente sabe que o Sol está lá em cima, ele vai emitir uma luz própria, tá? E o laser ele precisa, né? Ele precisa de vamos dizer, algumas partículas para que se unam, entre em reação, para que ele consiga emitir uma luz excitada, certo? Uma luz, vamos dizer, num estágio mais excitado, em estágio molecular, né? Falando melhor, né? Estágio molecular mais excitado, tá? Se a gente for pensar na eletrosfera lá do átomo, né? Se a gente for colocar mais energia aí, ele vai ficar num estágio mais excitado. Então, o laser ele simplesmente vai se propagar através dessa reação em cadeia entre as moléculas. E logicamente vai precisar de alguns aparatos elétricos também, né, e ópticos, para que não haja um desvio. E aí, como que a gente vai analisar em relação entre onda e aquecimento? Obviamente que quem falou não errou, certo? Tá? Mas não vamos dizer assim, você errou, tal, você não sabe. Não vamos falar isso. O cara colocou não aqui por causa do seguinte, não tem conhecimento, tá? Mas ele pegou da vivência dele que ele percebe que onda não me aquece, logicamente. Ele pensou assim. Só que, vamos pensar um pouco, se a gente for numa praia tomar um sol, obviamente que se a gente for tomar um sol, ele vai receber o quê? Energia. E fique claro que onda, ela carrega energia. Onda carrega energia. Então, se a onda carrega energia, então podemos dizer que nós somos aquecidos por, vamos dizer, radiação. E nós liberamos calor no meio externo por irradiação, tá? Então, a luz do Sol, ela é composta por raios ultravioletas, que se a gente for, como podemos dizer, se a gente for ficar muito tempo exposto, a gente pode até pegar o câncer de pele, que é prejudicial à saúde. Então, podemos dizer que ondas nos aquecem? Sim, aquece. Inclusive, se a gente for pensar como que a gente consegue cozinhar os alimentos, a gente consegue cozinhar os alimentos lá dentro do micro-ondas, tal, ou através de um forno elétrico, através de ondas. Ondas, elas são fazem parte da, vamos dizer, como que se fala lá, fazem parte do equilíbrio vivo da natureza, faz parte da vida da natureza mesmo. Ela é um ente vivo, tá? A onda. Então, já que natureza necessita de energia para sobreviver, obviamente, ondas elas vão carregando essa energia para que a natureza fique em equilíbrio, tá? Ela fica se propagando no ambiente. Então é isso. Numa lareira, num cobertor e no sol. Num cobertor, dificilmente a gente pode falar assim, vou ficar debaixo do cobertor
tal, e eu vou me aquecer. Tudo bem, você vai se aquecer porque o cobertor ele é um corpo. Porém, o cobertor é um isolante térmico, ele simplesmente vai fazer com que a gente não perca calor para o meio externo, tá? Que fique bem claro isso, tá? Vamos lá para o próximo slide. Em relação à interferência, se a gente for pensar em interferência na televisão, no rádio, nós temos que pensar o que acontece com a frequência, né, em cada onda. Uns disseram que as ondas são curtas, o que a quantidade de onda não é suficiente, porque algo está interferindo nessa onda que está sendo transmitida. Teve interferência de ondas sonoras. Bom, cada um respondeu de uma maneira bem diferente, tá? Então podemos dizer assim, ondas curtas. O que é uma onda curta? Uma onda curta que tem um comprimento menor. Quando a de onda não é suficiente. Podemos até falar o seguinte, que quando a gente vai lidar com interferência, a gente tem que pensar num caso assim, onde a gente está se localizando, entendeu? Por onde está, como que, vamos dizer, como que está sendo transferido as ondas para um certo local. Então, tudo vai depender da frequência, que é o número de oscilações por segundo de uma onda, tá? Então, quanto maior a frequência, né, podemos dizer que maior é o alcance, né? E aí, maior alcance, né? Vamos dizer, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Isso a gente vai discutir nas próximas aulas em relação às ondas mecânicas. Quanto maior a frequência, né, menor é o comprimento de onda. E quanto maior for o comprimento de onda, maior será a frequência, tá? Então é isso. Interferência é quando vai haver, né, vamos dizer, uma onda ela vai se encontrar com outra, então ela pode ser classificada como construtiva ou destrutiva, né? E aí, podemos dizer, no caso da construtiva, a onda pode o quê? Ser somada, certo? Aumentar de frequência ou aumentar a qualidade. No caso de destrutiva, que vai ocorrer ao contrário. Né? Vai ocorrer ao contrário quando vai haver vamos dizer, um choque entre ondas. Aí pode haver uma interrupção de transmissão no caso, tá? Então, por enquanto, essa primeira semana é só isso, tá? Aí nós vamos fazendo aos poucos estudos posteriores, tá? Obrigado pela colaboração. Vou parar aqui.